Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Quão bom poder estarmos aqui nesse momento, queridos, nessa tarde gloriosa, tão linda. E o Senhor nos deu essa oportunidade. Não queremos desperdiçar a oportunidade, né, queridos? Que o Senhor nos entrega para poder liberar uma palavra, né? E para expressar o seu amor. E por isso eu estou aqui neste momento, né? Para expressar um pouquinho da palavra do Senhor para nós. E eu sei que Deus ele tem algo reservado. E em nome de Jesus Cristo, já consagro esse momento aqui ao Senhor Jesus Cristo. Que todo o controle aqui está na mão do Senhor Jesus Cristo. Toda a palavra é dele, ele é a própria palavra, e que ele venha falar conosco neste momento, que toda barreira, que todo espírito ao contrário seja desfeito agora pelo sangue de Jesus, e que a palavra de Cristo venha chegar até nós, né, como espada, né, querido, em nome do Senhor Jesus, que penetra o mais profundo da nossa alma, amém. Querido, quero deixar uma palavra em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a palavra é muito extensa, geralmente quando a palavra aqui é bem extensa, eu prefiro não ler, para não tomar muito tempo, né, mas aquilo que eu for expressando, depois você analisa na palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, tá certo, querido? Então, assim, o livro de Hebreus é um livro assim, já falando sobre coisas que já havia acontecido, né? Então, se você pegar o livro de Hebreus todinho, você vai ver que é um livro que só fala de coisas que aconteceram no Velho Testamento, né? E que vieram acontecendo de lá para cá. E aqui no capítulo 11 vai falar a respeito dos nossos amados irmãos, que antecedeu, né? Os amados irmãos que antecederam a todos nós hoje e anteceder alguns outros do passado, como Moisés, Enoque, Abraão, o próprio Caim, Abel, né? Foram esses aí que antecederam, né? Os outros e principalmente a nós, que somos dessa geração. Então, o capítulo 11 de Hebreus fala assim, que a fé, ela fala sobre a fé, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é isso, irmãos, a fé é exatamente isso. A fé é quando você coloca sua confiança em algo que você não vê. O fato de nós crermos em Deus, nós cremos em Jesus. E aí as pessoas dizem assim, mas como esse povo pode crer no Deus que eles nem vê? Isso se chama fé. Ou então quando nós, pelo menos aqueles que creem, a gente diz assim, tal pessoa está com algum problema de enfermidade, mas eu creio, eu tenho fé, que no nome de Jesus, essa enfermidade, ela não vai existir mais. Isso é fé. Você está profetizando, você está declarando sobre uma coisa que nem sequer ainda existe, mas pela sua fé você já vê, você já crê que aquela doença ela vai embora e vai dar lugar para a saúde. Então isso é fé, né? Às vezes estamos aqui no Brasil e nós cremos que lá do outro lado do mundo vai acontecer alguma coisa positiva, vamos dizer assim, e isso é fé, isso é fé. Ou então quando tem alguém que não aceitou a Jesus, não busca a Deus, você fala assim, não, essa pessoa não serve a Deus agora, mas eu creio que no momento oportuno essa pessoa vai passar a servir a Jesus Cristo. Isso é fé, você está ali tendo fé em uma coisa que ainda não existe, porque a palavra do Senhor fala assim, que pela fé os mundos foram criados. Pela palavra, os mundos foram criados. O próprio Deus disse, haja luz e houve luz.
Então, se o próprio Deus disse haja luz e houve luz, é porque a luz não existia. E pela palavra, pela fé, os mundos passaram a existir. Como o Senhor disse, haja luz e houve luz, haja isso e houve, né? E ele foi declarando ali, né? E ele fez divisão entre uma coisa e outra, entre noite e dia, né? Eu até ouvi essa palavra ontem. Então, assim, queridos, justamente isso é fé. Quando você crê que algo vai acontecer. Quando você crê, que você fala assim, não, eu creio. Isso é fé, você crê no invisível. É você, é isso. A fé é você crer no invisível, né? E quantas mães não se preocupam com seus filhos, mas ao mesmo tempo elas têm fé. Falam, não, meu filho, ele vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus. Eu creio que o meu filho vai ser um homem de valor, trabalhador, vai ser um bom homem, um bom marido, um bom filho, um homem excelente. Então é isso é fé. Então isso é fé, né? E a palavra só fala que pela fé os mundos foram criados, pela palavra, pelo poder da palavra os mundos foram criados, né? E a palavra só fala que pela fé Enoque, um dos servos de Deus que habitou aqui nessa terra, e isso é falado lá no Velho Testamento sobre Enoque. Enoque, pela fé, ele foi trasladado para que não viesse ver a morte. A palavra diz isso, pela fé. Enoque foi trasladado, ele foi levado para Deus, sem que houvesse a necessidade dele morrer, fisicamente falando, como muitas pessoas aqui morrem na terra, seu físico só morre, na verdade, né? Porque todo mundo sabe que o espírito continua vivo depois que a pessoa desce à sepultura, só desce mesmo a sua matéria, porque o seu espírito permanece vivo. Então, assim, Enoque, ele não viu a morte, né? Se você for parar para observar, o próprio Jesus Cristo, ele viu a morte, né? E é tanto que a palavra só fala que ele ficou ali 3 dias até que ele ressuscitou. Isso é um poderoso acontecimento também que aconteceu, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Enoque, ele não chegou a morrer para poder ver a Deus, para poder subir para Deus. Então isso é porque Enoque, ele foi reputado por um homem de obediência, um homem que obedecia a Deus, um homem que pelo que a palavra fala, ele era capaz, irmãos, de deixar qualquer coisa por amor a Jesus Cristo. Ele tinha uma sinceridade muito grande no seu coração. Ele era um homem, realmente um homem fiel a Deus. Gente, e isso agradar a Deus demais, a ponto de o Senhor não permitir que Enoque visse a morte. Então ele foi levado, querido, para não ver a morte. Trasladado, na verdade, para não ver a morte. Isso é fé, querido. Isso faz parte da fé. Você está entendendo? Está entendendo, queridos? Pela fé, o Senhor Deus, ele vai pedir Isaac para Abraão. E Abraão, pela fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo, ele vai sacrificar o seu filho. Ele não efetuou o sacrifício fisicamente falando, porque quando ele ia efetuar o sacrifício, o próprio Deus interferiu, disse: Abraão, Abraão. Deus não queria que Abraão tocasse no físico de Isaac. Deus só queria ver se Abraão era fiel até esse ponto de dar o seu filho, porque Isaac era o filho da promessa. Então Abraão acreditava tanto em Deus que ele foi capaz de pensar: não, Deus é poderoso para até da morte levantar Isaac e cumprir a promessa, porque sobre Isaac havia uma promessa que cresceria, que multiplicaria a semente de Abraão através de Isaac. Só que agora o Senhor vai lá e pede Isaac como sacrifício. Só que Abraão obedece e sobe a Moriá. Chegando lá, o Senhor impede Abraão tocar no físico de Isaac. Só que
o sacrifício foi feito. Porque no coração de Abraão, ele efetuou. Porque se Deus não impede que ele fizesse, ele teria feito. Então, ele efetuou na mente, no coração, na sua alma, ele efetuou o sacrifício. E a partir dali, queridos, Abraão teve muito, muito, muito mais crédito com Deus do que ele já tinha. Você já parou para observar, queridos, que a nossa obediência faz com que nós criemos crédito com Deus no céu? Sabe, queridos, Deus, ele não nos chamou, ele não nos escolheu para viver nesse mundo por aí, achando que nós somos crentes, que nós somos, pelo fato de ser crente, as pessoas crentes são miseráveis, os sofredores, os abatidos, os destruídos, aquele povo que só sofre, que isso, que aquilo, que só vive dentro das igrejas, clamando, um povo, porque muitos cristãos ainda são vistos como pessoas pobretonas, pessoas que não têm futuro. Então assim, gente, Jesus não nos chamou para viver esse tipo de vida. Jesus nos escolheu para sermos livres. Jesus nos escolheu para sermos livres, queridos. E Jesus, ele tem tudo para nos oferecer, só que nós não devemos chegar a Jesus Cristo a fim de receber carro, a fim de receber casa, a fim de receber patrimônios, a fim de receber riquezas, porque a nossa riqueza principal aqui não é aqui, é no céu. A palavra do Senhor diz assim: construa tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem vai consumir. O que Cristo está falando? Gente, construa a vida espiritual de vocês em Cristo Jesus. É isso que o nosso Deus está falando, que nós devemos trabalhar aqui, sim, devemos buscar, porque a própria palavra nos ensina que nós devemos viver do suor do nosso rosto. Mas entenda uma coisa, nós não devemos gastar a nossa vida inteira nessa terra só para trabalhar, para ter dinheiro, para comer, para ostentar, para sair, para ir para as festas, baladas. Isso não é vida. Isso, queridos, não é liberdade. Liberdade é quando nós passamos a reconhecer que só Jesus, só o Senhor é Deus e que Ele é galardoador de cada um dos que buscam a sua presença. O nosso galardão não é aqui na terra, nosso galardão é no céu, que é a nossa coroa que nós vamos receber naquele grande dia. Agora escute bem o que eu vou te dizer, querido. Nós só vamos receber esse galardão se nós, como a palavra disse, construir o nosso tesouro no céu. Tá entendendo, queridos? E outra, eu vou te dizer mais. O fato de muita gente receber bênçãos aqui na terra, como casa, carro e etc, famílias aqui na terra, é consequência da fidelidade das pessoas em Deus. Porque a palavra do Senhor falou assim, que nós comeríamos do melhor dessa terra. Só que às vezes tem muita gente que não está comendo do melhor dessa terra. Sabe por que não está comendo, querido? Porque às vezes vai para Deus a fim de receber dinheiro, tesouros, riquezas, e não se preocupa em construir uma vida com Deus. Então Deus, irmãos, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece nossa vida, Ele sabe se nós fomos para a igreja interessados de buscar a presença dele ou interessados de buscar os bens que talvez o Senhor pode nos dar. Só que quando Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele sabe que nós estamos buscando Ele porque nós queremos ter nossa salvação, a salvação da nossa família, da nossa casa. E nós queremos buscar Ele por amor a Ele. Irmãos, as bênçãos aqui da terra, terrenamente falando, elas vêm consequentemente, elas vêm. Tá entendendo? É por isso que às vezes tem muita gente que murmura e reclama, fala assim, mas fulano depois que aceitou Jesus, ou uns reclamam que ficou mais pobre, outros reclamam que ficou mais rico. Os que Deus levantou com bens aqui nessa terra, é porque Deus sondou o coração e viu que mesmo ele dando tudo o que ele tinha que dar para essa pessoa, a pessoa não ia se corromper por causa de dinheiro, por causa de riquezas. E às vezes tem pessoas que não obtêm, porque tem pessoas que não estão na promessa, às vezes, de receber as riquezas. Mas Deus vai sustentar com o suficiente para viver aqui até estiver nessa terra. E outros é porque vai interessados em receber, menos em ter um relacionamento com Deus. E Deus já sabe disso. Deus não vai abençoar
Porque o que Deus mais quer de nós é fidelidade. Fidelidade, querido. Que nós possamos ter fé naquele que criou os mundos. Quem criou o mundo, quem fez as árvores, quem criou os pássaros, quem nos fez, senão Jesus, querido. Foi Ele, Deus, que nos formou do pó da terra. Ele pegou o pó da terra e fez o primeiro homem chamado Adão. E soprou fôlego de vida nas narinas de Adão. E passado-se um pouco de tempo, o Senhor vai lá e da costela de Adão, Ele vai retirar, olha o mistério de Deus, olha o tamanho do poder desse Deus. Retira da costela de um homem, uma mulher, que seria companheira daquele homem, querido. Olha o poder de Deus, nós precisamos crer mais nesse Deus que pode todas as coisas. Depositar mais nossa confiança nesse Deus que pode todas as coisas, querido. Aleluia! Deus é soberano, Ele é poderoso. Então creia nesse Deus. Se de fato, irmãos, um dia esse Deus falou contigo, permaneça crendo. Se um dia Deus falou... Eu não vou dizer que Deus usou ninguém, porque hoje está tão difícil para a gente poder se atualizar nessa questão, mas eu digo para você que Deus ainda usa pessoas nessa terra. Deus ainda usa pessoas para poder falar com a gente, mas tem muitas vezes que Deus fala conosco, com a gente mesmo. Aquilo que Deus falou lá no seu interior, aquela promessa que Deus te fez um dia. Creia que Ele pode cumprir essa promessa na tua vida. Ele pode cumprir essa promessa na tua vida, querido. Não jogue fora seu futuro com Deus. Não jogue fora porque aparentemente as coisas não estão favoráveis para você. Tá certo, querido? Busque a Jesus. Diz, não, Senhor, eu creio em Ti, no Deus que me prometeu. Aleluia. Creia no Deus que te prometeu, querido. Olha o que Deus fez aqui, olha o que Deus fez. Pela fé, o Senhor, Ele agradou da oferta de Abel. Porque a oferta de Abel, ela não começou por uma mesa cheia de coisas para ser ofertadas ao Senhor. A oferta de Abel começou aqui, ó. Fidelidade, vida com Deus, amor por Ele, amor pelos seus preceitos. Que nós não venha demonstrar uma coisa que nós não somos. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu creio, eu falo com minha boca, mas o meu coração é outra coisa. Tá entendendo? E Deus, imagine que Deus está olhando para dentro de você, para dentro de mim. Ele sabe o que está se passando lá por dentro, irmãos. Não vamos nos embaraçar nessa vida e seguindo nosso próprio pensamento, nosso próprio coração, porque a palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso. Mas creia no autor e consumador de todas as coisas, querido. E Cristo te esclarecerá. Busque Jesus e Ele vai te esclarecer, querido. Não vamos tentar mostrar uma coisa que nós não somos. Uma falsa crença naquilo. Porque de fato, querido, quando nós cremos de fato. Porque se alguém crê, diz assim, não, eu creio que só o Senhor é Deus, que Ele é o único que salva, que Ele é o único que liberta. Irmão, se nós crê que Jesus de fato é o único que salva, no mínimo, vamos querer buscar esse Senhor. Sabe por quê que eu digo isso? Como nós podemos crer que Ele salva, que é o único que salva, e vamos querer estar longe dEle? Hein? Então nós não estamos com o juízo perfeito. Porque se de fato nós cremos que Jesus vai salvar, que Ele é o único que salva, nós vamos correr o quanto antes pro colo desse Deus, querido.
E tem muita gente dizendo assim, mas eu creio em Deus, eu creio. Eu tenho fé em Deus, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Mas você está tão distante de Jesus, queridos. Tão distante de Deus. Mas se você não tem fé, busque até você criar fé, querido. Aí você pode dizer assim, mas eu não sinto de orar, eu não sinto de buscar, eu não sinto disso, não sinto daquilo, eu não sinto de ir para a igreja, eu não sinto vontade disso, não sinto... Vai, mesmo sem sentir vontade. Ore mesmo sem sentir vontade. Eu sempre ouço essa palavra, se você não tem vontade de orar, ore até sentir vontade. Né? Ore até sentir vontade de orar, querido. Há quem diga que os puritanos foram os homens, aliás, aquele grupo de pessoas que mais orou. E as pessoas se perguntam que não sabem como eles conseguiram orar tanto. Você acha que quando eles começaram a orar, você acha que eles queriam orar? Eles tinham vontade, aquele desejo, aquela coisa de orar? Não, eles não tinham. Eles simplesmente começaram a orar, mesmo sem querer. E eles se tornaram o grupo de pessoas que mais orava nessa vida, que mais já orou nessa vida. Vamos começar do primeiro passo, meus irmãos, mesmo sem querer, porque se tratando de Jesus, se tratando das coisas de Deus, o negócio é muito mais estreito. O inimigo não vai querer que a gente ore. O inimigo não vai querer que a gente busque, que a gente leia, medite na palavra. Ele não vai querer. A nossa carne, muito menos. Porque o inimigo vai lutar contra a nossa carne, nossa mente, para nos distrair. Colocar preguiça, colocar frieza para a gente não buscar. Então não conte com o diabo, nem conte com sua carne. Busque a si mesmo, querido. Busque a si mesmo. Jesus está voltando, meu amado. Jesus está voltando, minha amada. O que nós estamos esperando para fazer um certo sacrifício para buscar a presença de Deus? Será que você quer passar sua vida inteira aí na terra, aqui na terra? E você não pensa, para pensar no último dia, no dia do julgamento, no dia do juízo. Pessoas que já serviram ao Senhor, que automaticamente acreditavam em Cristo, hoje não quer mais, não busca mais. Será que quando você ouvia e quando você cria que alguém pregava e dizia Jesus está voltando, que você chorava, que você dizia assim, sim, Jesus realmente está voltando. Hoje, o que mudou? Jesus não vai voltar mais, não é? Porque você se afastou, porque você não crê mais. Isso significa que Jesus não vai voltar mais? Eu te digo, Jesus vai voltar. Quem muda somos nós. Mas Jesus não, querido. Jesus vai voltar sim, e está muito perto. Você vê o que está acontecendo nesse mundo, está uma tribulação nesse mundo. E isso é cumprimento da palavra. Isso é cumprimento da palavra, meus irmãos. Jesus está voltando, ele está às portas já. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo aí agora na porta do seu coração através dessa palavra. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa é a palavra de Cristo. Buscar ele enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque o dia do Senhor virá, e ele virá como ladrão, no momento em que ninguém espera. Mas quando ele voltar, como estará a sua vida? Como estará a minha vida quando ele retornar? Isso é para se pensar, não é, queridos? Então, creia que Jesus ele é galardoador de todo aquele que busca e está perseverando na presença dele. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. É mentira do inimigo quando vem as setas na sua cabeça dizendo que Jesus não te ama, que ele te esqueceu e que os planos dele que ele não tem mais plano contigo. É mentira. É mentira do diabo.
Jesus te ama, Ele tem plano contigo, Ele tem propósito com você, Ele tá te olhando, tá te observando e Ele tá te convencendo, dizendo: venha, volte, venha, creia. Talvez você nem saiu ainda da presença do Senhor, mas você ainda não crê tanto como você cria antes. Ele está dizendo: creia mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, venha mais para perto. Ele quer você mais perto dele, querido. Ele quer te abraçar, Ele quer te pegar no colo, Ele quer te confortar e dizer para você: eu sou teu Pai, eu sou teu Pai, eu que cuido de você. A parábola do filho pródigo diz que o filho pródigo se afastou. Mas quando o filho pródigo sentiu falta da casa, da comida do pai, ele decidiu retornar. E quando ele retornou, o pai não o jogou fora, o pai o abraçou, colocou um anel, mudou as suas vestes e deu uma festa. Porque seu filho voltou. E você acha que Jesus... Gente, a palavra do Senhor fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Volte depressa. Vai ter festa no céu. Ele vai te vestir com uma nova roupagem, com vestes novas. Vai colocar um anel no teu dedo. E vai te chamar, vai te abraçar, vai te chamar de filho, de filha. Só depende de você. Volte, corra depressa. Depressa. Tá bom? Porque talvez Jesus não volte amanhã. Talvez também não volte depois. Mas talvez o nosso tempo aqui nessa terra acaba. E se o nosso tempo aqui acabar, não tem mais o que nós fazer nessa terra. Certo? Então, não conte com algo que você não sabe até quando vai ser. A sua oportunidade, a minha oportunidade nessa terra. Eu vou repetir o que eu disse. Talvez Jesus não vai voltar nem amanhã e nem depois. Nem agora. Mas e se o nosso tempo aqui acabar e encerrar? É a mesma coisa, certo? Fique com essa palavra, com essa reflexão no teu coração. Eu já peguei a minha parte. Pegue a sua. Vamos despertar, você que é cristão, você que crê, você que tem fé. Vá atrás das pessoas que não estão na presença, que automaticamente diz que não tem fé. Vai atrás, busque. Ore por ele, ore com ele. Vamos fazer nossa parte. Eu estou fazendo a minha parte aqui, pregando essa palavra para você. Tá bom? Então, Jesus, Ele está aí às portas. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele, que nós oremos, busquemos ao Senhor. Tá bom, querido? Porque Jesus, irmãos, Ele está aqui em todo o tempo. É nós que precisamos chegar. Tá certo? Ele diz que aquele que se apresenta a Ele, de forma nenhuma, Ele lançará fora. Então, apresente-se a Ele, que Ele não vai te jogar fora. Ele te ama. Quem te odeia é o diabo, que muitas vezes faz a gente pecar, faz a gente ficar distraído, faz a gente não querer a vontade de Deus para nós. Quem nos odeia é o diabo, que está assim, ó, fazendo de tudo para nós sair desse mundo sem Jesus e perder a nossa salvação. É Ele que nos odeia, o inimigo das nossas almas. Mas Jesus não, Ele já deu a sua vida por você e por mim. Ele nos ama. Ele te ama. E com essa palavra